aí puxado por carroça, e aí veio os carros e foram se modernizando, e hoje nós temos aí vários transportes que andam até quase 1.000 quilômetros por hora, né? Você vê como evoluiu durante esses 100 anos, muitas coisas. E de 20 anos para cá, de 2000 para cá, muitas coisas evoluíram muito mais, né? Nós temos percebido isso. Tanto na questão terrestre, na questão aquática, os navios mudaram, né? Você vê aí, era aqueles navios de remo à mão, né? Hoje nós temos super navios, né? Cruzeiros enormes, que são casas, que tem shows, que tem muitas coisas que dá para fazer lá, né? Dentro desses navios. Nós temos também, irmãos, na parte aérea, hoje nós podemos viajar o mundo todo, de um lado para o outro, sem nenhum empecilho. Os aviões, nós vemos aí o início do avião, aí, um aviãozinho bem assim, digamos assim, de pequeno porte, não tão tecnológico, quando foi criado. E hoje nós temos aviões de 3 andares, né? Coisas imensas. E nós temos visto essa evolução ao longo do tempo. E na tecnologia, em todas as áreas, nós temos visto a evolução acontecer, né? Nós vimos a evolução aí do disco, LP, não sei se os irmãos lembram, né? Alguns mais novos talvez nem conheçam, né? Do LP, depois passamos para o CD, tínhamos também a fita cassete também, né? Os irmãos devem lembrar. E aí passou para o CD, hoje nós temos aí o cartãozinho de memória, o pendrive, né? Aquilo que cabe milhares e milhares de vídeo, de música, um monte de coisa que a gente pode guardar. Então, muita coisa tem evoluído ao longo desses anos, né? Nós vemos muita coisa evoluindo. Mas aí fica a pergunta. Na indústria também, eu quero falar um pouco, na indústria também aumentou também a tecnologia, na ciência. Nós tivemos aqui também, alguns anos atrás, a pandemia, né? E nós vimos aí a resposta da ciência através das vacinas, né? Que veio aí para nos ajudar a superar essa enfermidade. Então, muita coisa evoluiu, tem evoluído. E na questão da saúde, nós vemos muita coisa evoluindo. Eu mesmo tenho me beneficiado muito dessa questão da área da saúde, né? Daqui a pouco eu falo mais um pouco sobre isso. E a pergunta que fica é isso, irmão. Como, com todos esses avanços tecnológicos, por que ainda andamos mais ansiosos e mais preocupados, né? Porque com tantas essas coisas acontecendo para que a nossa vida melhorasse, em vez de nós estarmos cada vez menos ansiosos e menos preocupados, e isso tem nos deixado mais ainda, cada vez mais preocupados. Por que isso tem acontecido? E a resposta é, porque assim como Marta, nós hoje corremos atrás de muitas coisas, e queremos adquirir e conquistar muitas coisas. Então, Marta estava ali preocupada, ansiosa com muitas coisas. E hoje nós temos muitas coisas que nos beneficiam. E nós corremos atrás dessas coisas. E aí ficamos ansiosos e preocupados. E aí existe, aqui na palavra de Deus, Jesus nos alerta a não ficarmos ansiosos e nem preocupados, nem sequer com o básico. Qual que é o básico? A comida, a bebida, a vestimenta. Então, a palavra de Deus nos ensina a não nos preocuparmos nem com essas coisas. Vamos aí abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6, o primeiro versículo que a gente vai ler. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre isso. O que Jesus falou sobre isso, tá bom? Mateus 6, a partir do verso 25. Diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida,
pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Jesus está dizendo aqui, olha, a sua vida é muito mais importante do que, o seu mantimento. E o seu corpo é muito mais importante do que as suas vestes. E aí Jesus continua, olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E aí Jesus está dizendo, você tem mais valor do que as aves. E eu cuido das aves, eu também vou cuidar de você. Verso 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Jesus está dizendo, por mais que você se preocupe, você não consegue, aumentar 1 centímetro do seu crescimento, Você não pode fazer nada com a sua ansiedade, com a sua preocupação. No verso 28, e quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celeste bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Como a gente tem aprendido aqui no estudo aos Romanos, com os jovens, os judeus tratavam os gentios como alguém que não conhece Deus, porque a palavra foi revelada aos judeus. Então, os gentios, Jesus está falando daqueles que não têm conhecimento de Deus. E aí ele está falando, essas pessoas que não conhecem a Deus, elas se preocupam com essas coisas, elas buscam essas coisas. As pessoas que não foram alcançadas ainda por Deus. Aí ele fala para nós aqui no verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí ele coloca aqui para buscarmos o reino de Deus como prioridade. E no verso 34, e não vos inquieteis, não vos preocupeis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então Jesus nos ensina aqui a não andarmos ociosos, preocupados, com o dia de amanhã, com coisas básicas como a alimentação, como a roupa, Nós vemos aqui nos dias de hoje mesmo, na véspera de Natal e de Ano Novo, nós vemos como as pessoas andam ansiosas e preocupadas na questão da vestimenta, do final de ano, com o que vai comer, com o que vai se alimentar, ali naquela festa que vão fazer, e eles andam ansiosos por essas coisas. E Jesus está dizendo aqui que nós não devemos andar ansiosos por essas coisas. Devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E aí fica a pergunta, como vencer a preocupação e a ansiedade? A Bíblia também, Deus usou o apóstolo Paulo, através da unção do Espírito Santo, para nos instruir como a gente deve vencer essas dificuldades que nós enfrentamos. Abra aí a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Paulo aqui nos ensina o que devemos fazer para não andarmos em busca de muitas coisas. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Diz assim:
Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, você que nasceu de novo, você que teve um encontro com Cristo, você que conhece a palavra de Deus, você já ressuscitou com Cristo, né? Jesus te libertou, né? Da escravidão do pecado. E ele está dizendo, você deve buscar as coisas que são de cima. Buscar as coisas que são de Deus. E aí, por causa que nós ficamos muitos e muitos ansiosos, porque nós buscamos as coisas da terra. E aí Paulo diz assim, não só buscando, mas também pensando nas coisas de Deus. E aí nós preocupamos muitos, buscamos muitos, e não é errado, não estou aqui dizendo, irmãos, que é errado buscarmos as coisas da terra, buscarmos o melhor para vivermos uma vida melhor. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo é que nós procuramos essas coisas como prioridades. E aí vamos buscar Deus por último. Ou às vezes nem sequer buscamos, né? Às vezes fizemos só assim uma aparência de que buscamos e às vezes na realidade nós estamos enganando a nós mesmos. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos buscar e pensar nas coisas do céu, né? Bem, vamos ler também Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. É um livro antes de Colossenses. A partir do versículo 4. Versículo 6. Filipenses 4, versículo 6. Diz assim, aqui Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele nos alerta, não estejais inquieto por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas, com ação de graças. Paulo está dizendo assim, olha, não fique inquieto, não fique preocupado. Coloca essas situações que você está passando, todas diante de Deus, através da oração e através de súplicas, diante do Senhor. E com ações de graça, agradecendo ao Senhor por tudo. Ao verso 7 ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E aqui ele fala o que nós devemos pensar, o que nós devemos ocupar a nossa mente. Assim como ele fala no capítulo 3 de Colossenses, pensar nas coisas de Deus, aqui ele dá ele cita algumas coisas que nós devemos nos ocupar. Diz assim, no verso 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Então, Deus, através do apóstolo Paulo aqui, ele nos ensina do que nós devemos colocar o nosso pensamento para que a gente possa vencer as preocupações e a ansiedade. Pensar nas coisas boas, nas coisas que trazem louvor a Deus. Quando nós colocarmos a nossa vida por completo diante de Deus, obedecendo aquilo que está dentro da palavra de Deus, nós conseguimos vencer a ansiedade. É o que a Bíblia nos ensina, irmãos. E aí eu coloquei algumas frases aqui. Só venceremos a ansiedade se colocarmos Deus como prioridade em nossa vida e não as demais coisas. Enquanto as demais coisas foram prioridades nas nossas vidas, nós vamos viver sempre ansiosos e preocupados. Porque nós estamos preocupados com as demais coisas, irmãos. E quanto mais coisas nós conseguirmos, muito mais coisas nós vamos querer. Nós nunca vamos estar satisfeitos.
Nós vamos ser sempre acumulando coisas. E nunca vamos ficar satisfeitos, vamos ficar sempre ansiosos e preocupados. Então nós devemos buscar em nossa vida cristã a prioridade, que é Deus e as coisas de Deus, tá bom? Então hoje muitos de nós buscamos muitas coisas e por último buscamos a Deus. Então colocamos as coisas como prioridade e colocamos Deus a nossa última prioridade. A última coisa que nós buscamos é Deus. E às vezes buscamos Deus somente para abençoar ou para pedir que eu consiga muito mais coisas. E isso tem nos roubado a nossa paz, nós temos ficado preocupados e ansiosos com muitas coisas. Então, que nós possamos tomar posse dessa palavra que a Bíblia nos ensina, né? Que nós devemos preocupar em adorar a Deus, em servir a Deus, buscar as coisas de Deus, buscar também conseguir as coisas, lógico, para a gente viver no nosso dia a dia, mas a nossa prioridade, em primeiro lugar, tem que ser buscar a Deus, tá bom? Então vamos falar agora, amados, sobre depressão. Para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Um crente cheio do Espírito Santo pode ter depressão? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Vamos falar sobre isso, irmãos. Porque ao longo da história da igreja, nós temos visto muitos questionamentos sobre esse assunto, sobre a questão depressão, tá bom? Então, muitas coisas aconteceu e muitas coisas acontecem ainda nos dias de hoje, dentro da igreja, por falta de esclarecimento sobre essa questão da depressão, tá bom? Então, um crente pode ter AVC, pode ter diabetes, pode ter um infarto. Então é isso que a gente vai ver, irmãos. Depressão é uma doença física ou uma doença espiritual? Espiritual. A gente vai ver sobre isso também, tá bom? Outra pergunta. Depressão é um demônio? Vamos lá, tem outra pergunta aqui que a gente vai tratar sobre isso. E a gente vai esclarecer o que é depressão e como ela deve ser tratada. E nós vamos também falar alguns textos da palavra de Deus que fala de algumas pessoas que passaram por essa situação também, que a Bíblia fala sobre isso, tá bom? Então, começando a primeira pergunta. O crente cheio do Espírito Santo pode ter depressão? A resposta é sim. Sabe por quê? Porque depressão é uma doença física. Assim como nós temos dor de cabeça, temos dor de barriga, temos diabetes, temos pressão alta. Depressão também é uma doença que ela acomete o cérebro de quem está enfermo. E a pessoa o cérebro passa a não funcionar normalmente como uma pessoa que não está enfermo está funcionando. Então, algumas substâncias, algumas químicas do cérebro começam a não trabalhar normalmente, e aí a pessoa começa a ter sérios problemas na sua vida, no seu dia a dia. Então, é uma doença física. E nós, que somos cristãos, estamos sujeitos a vários tipos de enfermidades, a vários tipos de doenças, né? Todos nós. Tem alguns ministérios, algumas igrejas, que até dizem que a gente não pode nem sequer ficar doente, né? Porque se a gente ficar doente é falta de fé, é porque não tem fé. E muitos tratam também essa questão da depressão como alguém que não tem fé, por isso que tem depressão.
né? E a gente vai ver hoje que não é isso. Depressão, por ser uma doença, ela precisa de um tratamento, como qualquer outra enfermidade. Como qualquer outra enfermidade, a gente precisa tratar essa enfermidade, senão ela se agrava. Vou dar um exemplo meu mesmo. Eu não tenho depressão, mas eu tenho um problema renal crônico. Meu rim foi parando de funcionar. Primeiro foi diabetes, bem alta. Depois da diabetes veio o infarto, né, a pressão alta. Depois da pressão alta, meu rim começou a parar de funcionar. E aí foi parando um, depois parou o outro. E nenhum dos meus rins funciona. E aí eu preciso tomar medicamento para poder, né, fazer o tratamento, para poder se manter de pé. Se eu não fizer esse tratamento, se não tivesse esse tratamento, né, lógico, tem a mão de Deus, a gente continua confiando, mesmo fazendo tratamento, a gente continua confiando que Deus é poderoso para nos curar. Mas o tratamento tem me ajudado bastante. Se não tivesse o tratamento, eu teria inchado e tinha morrido inchado. Porque o que o rim faz? Ele processa, filtra o seu sangue, né? Tira as impurezas do sangue e elimina a água do corpo. E quem não tem essa função não consegue fazer isso. Então precisa de um tratamento, precisa dos remédios para que isso aconteça. Então, como essa enfermidade a qual eu tenho enfrentado, quem tem depressão também precisa de um tratamento. Tá bom? Então, ao longo dos anos nós temos visto isso, e algumas igrejas dizerem que depressão, um crente não pode ter depressão. Bem, a segunda pergunta, depressão é um demônio? Bom, como eu já respondi na primeira pergunta, ela é uma doença física. Tem médico especialista que trata desse assunto e é o médico psiquiatra que trata desse assunto. Ele vai examinar, ele vai ver o que realmente está acontecendo e ele vai tratar dessa enfermidade. Essa enfermidade não tratada, ela evolui. E a sua qualidade de vida, a qualidade de vida de quem não tem que não se trata, acaba ficando muito prejudicado. Prejudica muito para quem não faz esse tratamento, para quem não cuida dessa enfermidade. Depressão é uma doença espiritual ou física? Física. É o seu corpo que está doente. Tá bom? É o seu corpo, é a sua mente que está doente, mas a sua cabeça faz parte do seu corpo. Tá bom? Acontece um distúrbio no seu cérebro. Você precisa de um medicamento, você precisa de um tratamento. Assim como você precisa tomar o remédio da pressão. Eu preciso tomar o remédio da pressão, senão minha pressão arterial fica lá em cima, alta. E muitos irmãos aqui precisam tomar o remédio da pressão. Muitos irmãos precisam tomar a insulina, tomar remédio para diabetes. Porque é uma doença física. E a gente precisa cuidar, irmão, da nossa saúde. Hoje como eu falei que a tecnologia avançou, muitas coisas têm avançado e cooperado para vivermos bem. Mas ainda nos dias de hoje, nós temos esse problema. Muitos não aceitam depressão como uma enfermidade física. E aí coloca tudo para o lado espiritual. Essa pessoa está doente espiritualmente. E ela não vai tomar remédio porque ela tem um Deus que é todo-poderoso. E esse Deus vai curar. Mas Deus já deu, irmãos, a medicina para nos ajudar na nossa vida. E nós temos que buscar aquilo que é nos dado, que nos é oferecido. Então, nós devemos buscar o tratamento através dos médicos. Tá bom? Então, vamos lá.
o 4, né? Depressão, o que é? E como deve ser tratada? Bem, irmãos, eu fiz algumas pesquisas sobre alguns médicos, falei com alguns irmãos, algumas pessoas que têm depressão. Lá mesmo onde eu faço o tratamento de hemodiálise, tem algumas pessoas que têm depressão. Graças a Deus eu não tive essa enfermidade, mas eu passo por psicólogo, por causa do tratamento que eu recebo, que mudou minha vida completamente. E muitas pessoas lá acabam ficando enfermos por causa da condição que vivem, porque mudou a vida completamente. A pessoa era uma pessoa ativa, trabalhava, né, estudava e vivia de uma forma bem, e de repente tem que estar ali no hospital 3 vezes por semana, 4 horas, né, cada vez que vai lá, é ligado na máquina, e isso muda muito a vida da pessoa, e a pessoa acaba ficando enferma de várias formas. Então a gente tem lá um psicólogo que fala com a gente, né? E a gente passa pelos médicos que deveria passar. Mas graças a Deus eu não tenho essa enfermidade. Então, depressão é muito mais do que uma tristeza, irmãos. Alguém fica triste, pode ficar triste. Todos nós ficamos tristes. Todos nós ficamos angustiados por alguma coisa. Mas depressão é muito mais do que isso. É muito mais do que uma simples tristeza. Depressão é muito mais do que uma angústia. Todos nós ficamos angustiados também na vida, ficamos, de alguma forma, né, com uma tristeza por alguma situação. Mas a depressão é muito mais do que isso. Um depressivo não consegue controlar os seus pensamentos, porque o seu cérebro não está bem, está enfermo. E aí ele tenta, por mais que ele tente buscar controlar e pensar, como eu e você pensamos que estamos com um cérebro bom, ele não vai conseguir. Porque o cérebro dele está com problema. Um depressivo, ele falta energia para fazer tudo. E não é preguiça, é a enfermidade. A enfermidade faz com que a pessoa perca o ânimo, perca a energia. E se ela é crente, ela perde a força para orar, perde a força para ler a Bíblia. Eu não estou colocando isso, irmãos, alguém que não lê a Bíblia e não ora, como desculpa para não ler e não orar. Não. Tem muita gente que não lê a Bíblia e não ora porque é preguiça mesmo. Mas o depressivo, ele não consegue. Coisas básicas, para ele fica muito difícil. É muito difícil vencer essa situação. Trabalhar, estudar, trabalho simples, trabalho doméstico de casa, lavar uma louça, varrer a casa. Isso é difícil para as mulheres que têm depressão. Para os homens também. Então, a vida fica muito difícil para quem tem esses problemas. Então, não consegue fazer nada. E não é preguiça, simplesmente essa pessoa estar doente. E como nós devemos tratar essa enfermidade? Bem, eu já falei um pouco sobre isso. Procurando o médico e tomando os remédios como o médico lhe orientar. Tá bom? Se não fizer isso, irmã, a doença vai se agravando e aí pode se tornar síndrome do pânico e outras doenças mais graves. A pessoa pode perder até a função normal do cérebro e acabar cometendo suicídio. Então isso é muito sério, tá bom? Então, que fique bem claro, depressão não é falta de fé. Eu já vi muitos comentários dentro da igreja sobre depressão. Está depressivo porque não tem fé. Ou traz aqui o irmão, vamos orar pela depressão, porque pelo demônio da depressão. E aí, irmãos, por causa disso, tem surgido muitos problemas. Pessoas enfermas se recusam a tomar remédios,
porque dizem que não estão endemoniadas. A situação delas pioram bastante. Olha, irmãos, eu conheço pessoas, crentes, que se recusam a tomar os remédios, porque disse que é um demônio. E a pessoa está ficando cada vez mais pior e não aceita o tratamento, por causa disso que tem sido, ao longo dos anos, ensinado no meio cristão, que depressão é um demônio. Bem, irmãos, existe caso de depressão na Bíblia. Algumas pessoas, a Bíblia fala sobre algumas pessoas que ficaram nessa condição. Bem, a Bíblia menciona alguns. Nós vemos aí Moisés, teve um período bem difícil. Vamos aí, Números capítulo 11, versículo 14. Números 11, 14 e 15. Diz assim: eu só não posso levar todo este povo, porque é muito pesado, é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixe ver, não deixa ver o meu mal. Então nós vemos aí um homem chamado por Deus, Moisés, que no momento de grande dificuldade ele diz: olha, Senhor, tira a minha vida. Eu não quero viver. O povo estava ali indo contra Moisés, querendo apedrejá-lo. E Moisés ficou desesperado ali, né, num momento difícil. E alguns estudiosos dizem que esse momento que Moisés passou foi um momento de depressão. Jeremias capítulo 20, versículo 17 e 18. Jeremias 20, 17 e 18. Diz assim: por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza? E para que se consumam os meus dias na confusão? Então Jeremias aqui também, muitos estudiosos da Bíblia dizem que esse momento que Jeremias estava passando era um momento de depressão. Bem, Elias, o profeta Elias, depois de um grande milagre, ele foi acometido de uma grande tristeza, que também muitos dizem que foi uma depressão. Jeremias, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. 19, versículo 4. Diz assim: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Temos também Jó capítulo 6, versículo 8 e versículo 9. Diz assim: quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que eu espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão, e acabasse comigo. Bem, temos também o Salmo 42, por último, e o versículo de 1 a 3. Nós vemos aqui alguém aflito, com a alma aflita, que diz assim:
Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Então nós vimos aqui alguns versículos que falam sobre essa questão. Bem, irmãos, para não ficar só nas minhas palavras, eu trouxe um vídeo e eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, tá bom? Com cuidado, analisasse tudo que vai ser dito nesse vídeo, tá bom? Que a gente possa colocar isso em prática nas nossas vidas. Isso é muito importante para nós, né? Termos uma condição de vida melhor. Peço para o irmão apagar essa luz aqui, colocar para nós, para a gente ver, por favor. Você sabia que o Brasil é o país da América Latina que tem o maior número de pessoas com depressão, de acordo com os dados da OMS divulgados esse ano? A depressão é uma condição real, que tem tratamento e se manifesta de forma diferente em indivíduos diferentes. Se você tem depressão, pode ter certeza que não está sozinho. Nesse vídeo eu vou explicar o que é essa doença que acomete mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo. A depressão é uma condição médica que vai além da tristeza que todas as pessoas sentem eventualmente e causa sintomas duradouros e tão intensos que alteram o modo como você se sente, como você pensa ou como você se comporta, muitas vezes interferindo com as suas atividades do dia a dia. E apesar disso, a maior parte das pessoas não discute os seus sintomas com o médico, porque acham que a depressão não é uma doença de verdade ou então tem medo do estigma associado às doenças psiquiátricas. O problema é que a depressão, quando não tratada adequadamente, está associada a um maior risco de suicídio e baixa qualidade de vida, e afeta não só o paciente, mas todos os que estão à volta dele. Não se sabe exatamente o que causa a depressão, mas a gente sabe que existem fatores genéticos, ambientais, biológicos, como variações hormonais e alterações na química do nosso cérebro, que estão envolvidos na origem da doença. Apesar de poder surgir em qualquer momento da vida do paciente, o mais comum é a depressão ser diagnosticada no fim da adolescência e no início da vida adulta, sendo mais comum nas mulheres do que nos homens. Os sintomas de depressão são sentimentos de tristeza, vazio, melancolia, sentir-se desesperançoso, pessimista, perda de interesse ou de prazer nas atividades habituais, como hobbies, estar com amigos ou sexo, redução do apetite, emagrecimento ou desejos alimentares e ganho excessivo de peso, alterações do sono que variam desde insônia até dormir excessivamente, falta de concentração, lapsos de memória, dificuldade de tomar decisões, ansiedade, agitação ou inquietação, lentificação dos pensamentos, da fala ou dos movimentos, pensamentos recorrentes sobre a morte ou o suicídio, cansaço e perda de energia até para fazer tarefas simples, sensação de culpa, inutilidade ou de fracasso e acessos de raiva, irritabilidade ou frustração que podem ser desproporcionais à situação em questão. Para se ter o diagnóstico de depressão, é preciso haver pelo menos 5 desses sintomas na maior parte do dia, quase todos os dias, por pelo menos 2 semanas. Além dos sintomas psiquiátricos, é importante lembrar que a depressão pode causar também sintomas físicos, como dores articulares, dores nas costas, dor de cabeça e sintomas gastrointestinais. Muitas vezes, o paciente anda de médico em médico procurando uma solução para o seu problema físico, quando na verdade tem um quadro depressivo não diagnosticado. E quem é que está sob maior risco de apresentar depressão? Pessoas com história familiar de depressão ou de outras doenças psiquiátricas, pessoas que já têm outras condições psiquiátricas, como ansiedade, distúrbios alimentares ou estresse pós-traumático, pessoas que usam drogas ilícitas ou abusam do álcool, pessoas com baixa autoestima, muito dependentes, autocríticas ou pessimistas, pessoas que sofreram experiências traumáticas na infância, pessoas submetidas a situação de estresse, como dificuldades financeiras ou problemas conjugais,
e pessoas com doenças crônicas ou graves, como câncer, dores crônicas ou doença cardíaca, por exemplo. É muito importante que o paciente seja avaliado por um médico e que o tratamento seja iniciado o mais rápido possível, porque as pessoas com depressão que não são tratadas apresentam maior risco de suicídio. O tratamento da depressão é geralmente feito com medicação antidepressiva e psicoterapia. Com tratamento adequado, cerca de 70% a 80% dos pacientes notam uma redução significativa dos sintomas em 1 a 2 semanas. Depressão não é só tristeza. A depressão é uma doença grave. Muita gente, por desconhecer os sintomas, pensa que a pessoa com depressão só vive quieto e triste pelos cantos. Mas é bom reforçar que nem sempre ela se apresenta dessa maneira. Ela pode ser confundida com tristeza num primeiro momento, um sentimento comum que faz parte da vida de qualquer um de nós. Mas diferente da depressão, a tristeza é passageira. Você pode ficar 2 ou 3 dias desanimado, mas com certeza vai passar. Na depressão, a evolução não é tão simples assim. Quando uma pessoa está deprimida, várias áreas da vida são afetadas, não só o humor. São sinais que podem ser completamente opostos, mas se caracterizam pela intensidade. A pessoa pode ter falta de apetite ou fome exagerada, insônia ou sono excessivo, ganho ou perda de peso. Além disso, é comum sentir ansiedade, irritabilidade, falta de libido e principalmente um forte sentimento de desesperança que nos extremos pode levar a pensamentos suicidas. Se você conhece uma pessoa que apresenta esses sintomas, converse com ela e a incentive a buscar ajuda. Se você mesmo estiver se sentindo assim, reúna forças e procure um especialista, porque existe tratamento. Muitas vezes o tratamento psicoterápico pode ser suficiente, mas em alguns casos, além da terapia, pode ser necessário o uso de antidepressivos. Não tenha medo dessas drogas. Elas podem ser fundamentais para o sucesso do tratamento, mas é preciso paciência. Esses medicamentos são eficazes, mas levam algumas semanas para fazer efeito. Lembre-se, depressão não é frescura nem sinal de fraqueza. Frases como vai passar não ajudam o paciente com depressão. Trata-se de uma doença. É como se você dissesse, você tem que reagir para um hipertenso e esperar que por vontade própria ele pudesse fazer a pressão arterial se normalizar. Na verdade, esse tipo de atitude só vai fazer o paciente se sentir pior. Acolhimento. Essa é a palavra-chave para ajudar alguém com depressão. Eu quero que você saiba que a depressão pode ocorrer em qualquer fase da vida, na infância, na adolescência, na maturidade ou na velhice, e que muitas vezes ela acontece em decorrer a uma outra patologia, como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral, diabetes, e que quando a gente diagnostica e trata ela logo no início, melhora muito a qualidade de vida da pessoa e o tratamento dessa outra patologia que causou a depressão. Depressão é uma doença como qualquer outra doença. Não é sinal de loucura, não é sinal de fraqueza, nem de irresponsabilidade. Se você percebeu algum desses sintomas que nós conversamos aqui, procure um médico. E o médico especialista na nossa saúde mental é o médico psiquiatra. O diagnóstico precoce é o melhor caminho para colocar a vida nos eixos outra vez. Vou repetir aqui algumas frases, até que eles falaram ali. Se você conhece alguém assim, aconselhe procurar um médico. Se esse alguém é você, procure um médico. Você não vai deixar de ser crente se fizer um tratamento. Você vai melhorar sua condição de vida, sua qualidade de vida. Lembre-se, você é morada de Deus. Você é casa de Deus. Cuide bem dessa casa. Amém? Que as palmas louvam e engrandeçam o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe nosso irmão Moisés. Queridos, é uma realidade que todos nós sofremos. Os dois assuntos, tanto ansiedade quanto depressão.